No topo da cadeia alimentar corporativa, acima de gigantes como Facebook, Mastercard e Samsung, opera um fantasma: a Tencent. Um nome que o Ocidente ignora, mas que vale trilhões. Seu mascote é um pinguim, mas a realidade é um polvo, cujos tentáculos tocam cada aspecto da vida moderna. Na China, a Tencent não é uma opção, é oxigênio. Eles criaram o WeChat, o sistema operacional de uma nação. Para 1,4 bilhão de pessoas, é Facebook, Amazon, Uber, Tinder e banco digital. Tudo em um único ícone. A média de uso é de 4 horas diárias, mais do que americanos gastam em todas as redes sociais combinadas. A conveniência é a armadilha. Com o monopólio da existência digital, a Tencent catalogou a alma da China, e a fronteira entre a empresa e o Partido Comunista Chinês é inexistente. A Anistia Internacional deu à Tencent nota 0 em privacidade, a única empresa a atingir essa marca negativa. Não há segredos. O governo lê mensagens deletadas sem mandado e usa algoritmos para censura em tempo real. Uma piada errada no chat pode levar à prisão. Durante a pandemia, o WeChat ditou quem podia sair de casa via códigos de cores. Nos games, reconhecimento facial limita o tempo de jogo das crianças. O controle é absoluto. Mas a fome do Leviatã cruzou o oceano. A Tencent foi às compras no Ocidente, adquirindo fatias vitais do Reddit, Tesla, Discord, Snapchat, Spotify e Universal Music. No mundo dos games, eles são imperadores silenciosos. Sua divisão de jogos, sozinha, é maior que a Sony e a Nintendo inteiras. Eles possuem 100% da Riot Games, dona do League of Legends, 40% da Epic Games do Fortnite e participações na Activision Blizzard e Ubisoft. Essa influência financeira comprou o silêncio americano. Vimos a Blizzard banir jogadores e a NBA censurar gerentes que apoiaram Hong Kong. Tudo para não perder o dinheiro da Tencent. Governos dos Estados Unidos, a Índia, já classificaram o WeChat como ameaça à segurança nacional e arma de monitoramento. É uma história de sucesso construída sobre monopólio, plágio e vigilância estatal. Mas agora, em uma reviravolta final, o próprio Partido Comunista começou a atacar a Tencent, destruindo bilhões de seu valor. Por que o mestre feriria seu cão de guarda mais leal? Apertem os cintos. Vamos dissecar a anatomia desse monstro. Se você cruzar com Elon Musk ou Mark Zuckerberg na rua, você sabe quem eles são. Eles são celebridades, ícones pop do capitalismo. Mas o homem que construiu o império mais perigoso da Ásia é um fantasma. Seu nome é Mao Hua-teng. No Ocidente, ele atende por Pony Ma, uma piada interna, já que seu sobrenome significa a cavalo. Mas não há nada de engraçado na forma como ele opera. Ao contrário de seu rival extravagante, Jack Ma, do Alibaba, Pony é um espectro. Ele evita entrevistas, foge dos holofotes e prefere o silêncio. Ele aprendeu cedo que na China, o prego que se destaca é o primeiro a ser martelado. E Pony Ma prefere ser o martelo. Sua história não começa com uma inovação brilhante em uma garagem limpa do Vale do Silício. Começa com um crime cibernético. Na universidade, ele hackeou os computadores do campus, ganhou fama como um prodígio do código. Aos 22 anos, vendeu um software de previsão de ações por 3 vezes seu salário anual. Ele era brilhante, sim, mas a semente do império Tencent não nasceu de sua genialidade. Nasceu de um roubo. E aqui está a verdade suja que os livros de negócios tentam polir. A Tencent foi fundada sobre o plágio. Essa se tornaria sua assinatura, seu DNA corporativo. Em 1998, Pony navegava na internet primitiva e encontrou o ICQ, o pai de todos os chats online. Era revolucionário. Então, o que Pony fez? Ele e 3 amigos clonaram o software, copiaram o código, a função, a alma. E para deixar claro o nível de descaramento, batizaram sua cópia de OICQ. Apenas adicionaram um OU.
O quartel-general desse novo empreendimento, um escritório barato em um bairro caótico, cercado por vendedores de eletrônicos falsificados. O escritório tinha, bizarramente, um globo de discoteca no teto. Era ali, sob luzes baratas e fumaça de cigarro, que o futuro da vigilância global estava sendo codificado. Eles adaptaram a cópia para a China, fizeram um arquivo menor para as conexões de escadas lentas, permitiram que estranhos conversassem, transformando o chat em uma rede social primitiva. Mas no início, era um deserto. Pony Ma confessou mais tarde. Abre aspas. Quando os usuários chegaram, não havia ninguém. Eu tinha que fazer companhia a eles. Às vezes, eu mudava minha foto de perfil e fingia ser uma mulher para manter estranhos engajados na minha plataforma clonada. É patético e brilhante. Mas o sucesso trouxe problemas. Servidores custavam caro. A empresa sangrava dinheiro. E então, em 1999, a realidade bateu à porta. Uma carta grossa vinda da América. Os advogados da AOL, donos do ICQ original, estavam processando violação de propriedade intelectual. A Tencent estava falida, sendo processada e sem modelo de negócios. Pony tentou vender a empresa. Ninguém quis. Quem compraria uma cópia ilegal que não dava lucro? Desesperado, ele recorreu ao capital de risco. Conseguiu uma reunião com IDG Capital. Sua estratégia? Honestidade brutal. Ele disse, se vocês não nos derem dinheiro agora, vamos morrer. E mesmo se derem, o futuro é incerto. Talvez por pena, ou talvez por verem algo na frieza daquele jovem hacker, eles investiram. 2,2 milhões de dólares por 40% da empresa. Foi o desfibrilador que trouxe o monstro de volta à vida. Com o dinheiro, Pony resolveu o processo da AOL da maneira mais simples possível. Mudou o nome. O ICQ virou QQ. O problema legal sumiu, o crescimento explodiu, 50 milhões de usuários em 2 anos. Mas havia ainda um problema. Como transformar usuários em dinheiro? Eles tentaram anúncios, falharam. Tentaram cobrar assinaturas. Os usuários se revoltaram e foram para a concorrência. O império estava crescendo, mas os cofres estavam vazios. A salvação veio novamente da cópia. Funcionários da Tencent viram um site coreano vendendo avatares personalizados, roupas digitais, acessórios, status. Pony não hesitou, copiou a ideia e lançou o QQ Show. De repente, os usuários chineses podiam comprar roupas de grife para os seus bonecos virtuais por centavos. Custava nada para a Tencent produzir e gerava milhões em lucro puro. O avatar virou símbolo de status. Jovens usavam o QQ para namorar e exibir um avatar rico era a nova pavimentação do sucesso social. Pony Ma finalmente podia respirar. Ele até conheceu sua esposa no QQ, conversando por 3 meses sem que ela soubesse que falava com o dono da plataforma. Quando ela perguntou quem ele era, ele respondeu, eu sou o pai do pinguim. Parecia um final feliz. O hacker tímido venceu. A empresa estava rica. Mas a paz é uma ilusão no mundo corporativo. Pony não sabia, mas estava prestes a entrar em uma guerra. E do outro lado do campo de batalha, não estava uma startup qualquer. Estava a Microsoft, e eles não costumam fazer prisioneiros. 2004. O céu sobre Shenzhen escureceu. Um gigante havia chegado à cidade. A Microsoft. A corporação mais rica e poderosa do planeta na época decidiu que queria a China. E eles trouxeram sua arma mais afiada, o MSN Messenger. Para a Tencent, isso não era competição. Era uma sentença de morte. O MSN era limpo, profissional, corporativo. O QQ, com seus avatares de desenho animado e interface barulhenta, parecia um brinquedo de criança em comparação. Escritórios, estudantes, a elite intelectual da China, todos migraram para o MSN. O território de Pony Ma estava sendo devorado, mordida por mordida. Mas Golias tinha uma fraqueza fatal: a burocracia. A Microsoft operava como um império colonial lento. Cada decisão, cada linha de código precisava ser aprovada por executivos engravatados em Seattle, a milhares de quilômetros de distância.
A equipe da Microsoft na China implorou por uma função simples: mensagens offline, a capacidade de receber textos mesmo quando desconectado. A sede americana ignorou. Pony Ma não precisava de permissão. Ele viu a oportunidade e atacou. Em 2 semanas, o QQ tinha mensagens offline. Era bugado? Sim. Era instável? Talvez. Mas funcionava. E os usuários a adoraram. Enquanto a Microsoft polia seu produto em reuniões intermináveis, a Tencent operava como uma gangue de rua, rápida, suja e letal. Eles lançavam atualizações constantes, corrigindo o avião enquanto ele voava. Outro erro tático da Microsoft: arrogância. Eles mantiveram seus servidores nos Estados Unidos. O tráfego de dados tinha que cruzar o oceano, tornando o MSN lento e arrastado na China. O QQ rodando em servidores locais era instantâneo. Velocidade é vício. E então, o tiro no pé final. A Microsoft, em sua infinita sabedoria corporativa, forçou a integração do MSN com o portal Live. Complicaram o acesso, adicionaram degraus desnecessários, confundiram o usuário. A Tencent assistiu, esperou e venceu. A Microsoft recuou, derrotada não por falta de dinheiro, mas por falta de foco. Eles tinham guerras maiores contra o Google nos Estados Unidos. A China era apenas um fronte secundário. Para a Tencent, era a única guerra que importava. Era matar ou morrer. Essa vitória mudou tudo. Ao derrotar o gigante americano, a Tencent provou que o território chinês era impenetrável para forasteiros. Em 2005, eles cruzaram a marca de 500 milhões de usuários. O monopólio estava consolidado. Mas Pony Ma não queria apenas um chat. Ele queria um ecossistema, uma teia da qual você nunca pudesse se escapar. Ele começou a integrar notícias, serviços, tudo dentro do QQ. Foi quando o dinheiro grande sentiu o cheiro de sangue. A Naspers, um conglomerado de mídia sul-africano, despejou $32 milhões na Tencent, tornando-se seu maior acionista. Foi uma das apostas mais lucrativas da história do capitalismo. Com os cofres cheios e o inimigo derrotado, Pony Ma olhou para o horizonte e sorriu. A fase de sobrevivência tinha acabado. A fase de conquista estava apenas começando. E as coisas estavam prestes a ficar insanas. A Tencent descobriu algo óbvio, mas lucrativo. As pessoas gostam de conversar enquanto jogam. O QQ já tinha a conversa, faltava o jogo. Em 1 ano, a integração de jogos ao QQ adicionou $50 milhões à receita anual. Mas não se engane, isso não foi fruto de criatividade, foi fruto de protecionismo e extorsão corporativa. A internet chinesa é cercada pela Grande Muralha de Fogo. Facebook, YouTube, Google, todos barrados. O governo quer controle e quer que o dinheiro fique em casa. Para uma empresa estrangeira vender na China, ela precisa de um parceiro local. A Tencent olhou para isso e sorriu. Eles tinham os usuários, eles tinham a chave do portão. Se você fosse uma desenvolvedora de jogos americana querendo acessar 1,4 bilhão de clientes, você tinha que beijar o anel de Pony Ma. A Tencent licenciava jogos de sucesso do exterior, adaptava para a China e ficava com uma fatia gorda do lucro sem ter criado nada. A Zynga, gigante americana dos jogos sociais, sentiu isso na pele. Um ex-funcionário descreveu o processo. Meses de negociação, sorrisos, apertos de mão. E então, no último minuto, quando o contrato estava na mesa, a Tencent mudava tudo. Uma tática de desgaste psicológico para quebrar o parceiro e extrair o máximo de sangue. Mas licenciar não era suficiente. Eles queriam tudo. Então, voltaram à sua especialidade, a cópia. QQ Speed? Uma cópia descarada de Mario Kart. Mas como a pirataria na China era endêmica e ninguém pagava pelo jogo em si, a Tencent inovou na monetização. Microtransações. O jogo era grátis, mas se você quisesse vencer,
Ou apenas parecer legal, tinha que pagar. Vidas extras, roupas, carros, eles transformaram a dopamina em modelo de negócios antes de qualquer um. Em 2004, com os cofres transbordando, a Tencent abriu seu capital na Bolsa de Hong Kong. Agora, eles tinham um baú de guerra. E precisavam dele porque a cultura interna era brutal. O infame 9.9.6. Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Reuniões que passavam da meia-noite. Pony Ma acreditava que 5 funcionários de elite valiam mais que 50 medianos. A pressão era esmagadora. Mas a diretriz principal era clara. Inovar é arriscado. Copiar é seguro. Pony Ma disse abertamente, abre aspas, a abordagem mais inteligente é aprender com os melhores exemplos e tentar superá-los. Fecha aspas. Tradução. Deixe os outros gastarem dinheiro inventando. Nós gastamos dinheiro copiando e distribuindo para nossa base massiva. A reputação da Tencent como o assassino copiador se espalhou. Mas foi na guerra contra a Qihoo 360 que eles mostraram suas verdadeiras garras. A Qihoo tinha um antivírus popular. A Tencent queria esse mercado. Então, lançaram o QQ Doctor, uma cópia integrada ao QQ. Ganharam 40% do mercado instantaneamente. A Qihoo reagiu, acusando a Tencent de espionar os usuários e roubar dados privados. A Tencent processou. A opinião pública ficou do lado da pequena Qihoo contra o gigante Bully. Então, a Tencent fez algo impensável. Um movimento de gangster. Eles deram um ultimato aos usuários. O software da Qihoo é incompatível com o QQ. Escolha 1. Imagine o WhatsApp dizendo que você não pode ter o antivírus Norton no seu celular. Foi isso. Se o QQ detectasse o Qihoo, ele parava de funcionar. A aposta foi alta e cínica. Eles sabiam que ninguém largaria o vício do chat por causa de um antivírus. A Qihoo sangrou usuários. A Tencent venceu pela força bruta. A prensa chamou de império fora de controle. Era monopólio puro. Mas o governo chinês, silêncio absoluto. Eles assistiram de camarote. Mais tarde entenderíamos o porquê. Sem ninguém para pará-los, a receita da Tencent saltou de 200 milhões de dólares para 2,9 bilhões de dólares em 5 anos. Mas até um monstro precisa evoluir. A estratégia de copiar e matar estava criando muitos inimigos. Um executivo da Tencent percebeu: não podemos contratar todos os empreendedores brilhantes. Então, por que não comprar um pedaço deles? A Tencent mudou de tática. Deixaram de ser apenas copiadores para se tornar o maior fundo de investimento disfarçado de empresa de tecnologia. Eles compraram 36,5% do terceiro maior buscador da China. Uniram-se ao JD.com, gigante do retalho. A lógica era simples. Nós damos o tráfego, vocês fazem o trabalho sujo e nós dividimos o lucro. A Tencent virou um fazedor de reis. Se eles te apoiassem, você vencia. Se não, você morria. O QQ não era mais apenas um chat, era um portal, um ecossistema, um buraco negro gravitacional que sugava tudo ao redor. Parecia invencível. Mas a ironia do destino é cruel. O único aplicativo capaz de matar o QQ viria de dentro da própria Tencent. 2010. O mundo estava mudando. Os computadores de mesa estavam morrendo. Os smartphones estavam nascendo. E Pony Ma, sempre paranoico, sentiu o cheiro do perigo. Se ele não dominasse o celular, alguém o faria. Então, ele criou o útero de tubarão. Dentro da Tencent, ele formou 3 equipes separadas. A missão? Criar o aplicativo de mensagens definitivo. A regra? Vale tudo. Elas competiam entre si e contra o próprio produto principal da empresa, o QQ. Era canibalismo corporativo. Irmão devorando irmão, para garantir que apenas o mais forte sobrevivesse. Como Pony disse, ou você espera alguém te matar, ou você se mata primeiro e renasce. O vencedor desse banho de sangue interno foi lançado em 2011. Seu nome? WeChat, ou Weixin, na China.
A ironia é que a Tencent tentou comprar o WhatsApp por 10 bilhões de dólares antes de criar o seu próprio, mas Pony teve que fazer uma cirurgia nas costas. A negociação atrasou e Mark Zuckerberg entrou na sala com 19 bilhões. O Facebook levou o WhatsApp. A Tencent ficou com a necessidade de criar algo melhor. No início, o WeChat era apenas mais um clone. Mas então, eles adicionaram o Push-to-Talk, mensagens de voz instantâneas. Foi um sucesso explosivo e, claro, foi roubado. Copiaram de um app chamado Talkbox. A Tencent tentou comprar o Talkbox, mas enquanto negociavam, simplesmente clonaram a tecnologia e esmagaram o original com o peso de seus recursos infinitos. Na China, uma oferta da Tencent é como uma oferta da máfia. Você vende sua empresa e ganha algum dinheiro. Ou eles te copiam, te destroem e você fica sem nada. Ideias não valem nada lá. Execução é tudo. Mas o WeChat não parou nas mensagens. Pony Ma percebeu que o celular era uma extensão do corpo humano. Ele queria colonizar esse espaço. Eles adicionaram o Moments, um clone do Facebook. Adicionaram contas públicas para notícias. Em 433 dias, atingiram 100 milhões de usuários. O Facebook levou 5 anos para fazer isso. Eles adicionaram recursos bizarros como Drift Bottle, onde você jogava mensagens em um mar virtual para estranhos. Pessoas encontravam amigos, namorados e sexo casual através disso. O Friends Nearby, um Tinder primitivo, acelerou ainda mais o crescimento. Mas a verdadeira revolução veio por acidente, durante o Ano Novo Lunar. A tradição chinesa de dar envelopes vermelhos com dinheiro. O WeChat digitalizou isso. Em um único feriado, 75 milhões de transações foram feitas. A Tencent percebeu. O futuro não era conversa. O futuro era dinheiro. O WeChat Pay nasceu. De repente, você não precisava mais de carteira. Você pagava o jantar, o táxi, a conta de luz, tudo com o app. Em 2015, 500 milhão de usuários. O QQ, o antigo rei, foi destronado pelo próprio filho. E então, em 2017, a cartada final. Mini programas. Por que baixar um aplicativo para pedir comida, outro para chamar um táxi e outro para comprar roupas? O WeChat engoliu todos eles. Didi, o Uber chinês. Restaurantes, cinemas, todos viraram subaplicativos dentro do WeChat. Imagine sua vida. Você acorda, checa as notícias no WeChat, chama um táxi pelo WeChat, paga o café com o WeChat, marca uma reunião no WeChat, pede o jantar no WeChat, assiste a um filme cujos ingressos comprou no WeChat. Não é um aplicativo, é um sistema de suporte à vida digital. Elon Musk sonha com o app de tudo para o X. A Tencent já o construiu. E ao fazer isso, eles se tornaram os porteiros da economia chinesa. Se você quer vender algo na China, você precisa estar no WeChat. E a Tencent cobra o pedágio. Eles não precisam entupir sua tela com anúncios, como o Facebook. Eles ganham centavos em cada transação que você faz, bilhões de vezes por dia. É uma máquina de dinheiro invisível e perpétua. Mas há uma pergunta que paira no ar como fumaça tóxica. Se o WeChat é tão perfeito, tão conveniente, tão avançado, por que o resto do mundo não usa? Por que ele não dominou a Europa ou as Américas? A resposta é simples e aterrorizante. O motivo pelo qual o WeChat é Deus na China é exatamente o motivo pelo qual ele é o diabo no resto do mundo. Para entender isso, precisamos olhar para quem realmente segura a coleira desse monstro. É hora de falar sobre o partido. Para entender o monstro, você precisa entender o criador. E não estou falando de Pony Ma. Estou falando do partido. Em 1979, Shenzhen foi escolhida como laboratório do capitalismo chinês, uma zona de testes, onde o lucro era permitido desde que servisse ao Estado. Hoje, chamam de Vale do Silício da China, mas é um vale cercado por arame farpado invisível. O acordo tácito era simples. A Tencent podia crescer.
Podia monopolizar. Podia esmagar a concorrência sem medo de regulação. Em troca, eles tinham que servir a dois propósitos. Primeiro, impedir que gigantes americanos como Google e Facebook entrassem no país. Segundo, e mais importante, construir a infraestrutura de vigilância perfeita. Para o Partido Comunista Chinês, o WeChat não é um aplicativo, é um raio-x da psique nacional. Eles sabem onde você está. Sabem com quem você fala. Sabem o que você compra. E, crucialmente, sabem o que você pensa. Médicos que tentaram alertar sobre a pandemia antes dela ter um nome, censurados no WeChat. Ativistas de direitos humanos, contas bloqueadas. E não para por aí. A polícia bate na porta dos pais desses ativistas e diz: se sua filha não calar a boca, vamos perseguir sua família como na Revolução Cultural. A Tencent diz que processa dados privados sem consentimento em certas situações. A tradução disso é: sempre que o governo mandar. Relatos indicam que o partido tem uma linha direta com os gerentes de produto da Tencent. Eles podem ordenar a exclusão de contas, monitorar frases específicas e ler mensagens privadas em tempo real. Em 2017, a repressão apertou. Administradores de grupos de chat foram tornados legalmente responsáveis pelo que outras pessoas diziam em seus grupos. O medo se espalhou. Grupos foram deletados em massa. O silêncio é a música favorita do autoritarismo. E então há o sistema de crédito social. A Tencent alimenta essa besta. Seu histórico de pagamentos, sua localização, suas amizades, tudo isso gera uma pontuação. Se sua pontuação for baixa, você não viaja, não pega empréstimos, não vive. É a gamificação da obediência. A Tencent emprega exércitos de censores. Blogueiros com milhões de seguidores, como Laura Lian, viram suas carreiras evaporarem da noite para o dia por causa de um comentário errado. Pony Ma não é um vilão de desenho animado. Ele é um pragmático. Ele sabe que sua empresa existe pela graça do partido. Quando questionado sobre censura, ele repete a linha oficial. Abre aspas. Muitas pessoas acham que podem falar o que quiserem e ser irresponsáveis. Eu acho isso errado. Fecha aspas. Ele diz isso porque sabe que a alternativa é desaparecer. Muitas empresas chinesas têm um escritório especial em suas sedes, chamado Sala da Polícia de Segurança da Internet. A polícia não precisa bater na porta. Eles já estão dentro do prédio. E é por isso que o WeChat falhou no Ocidente. Eles tentaram, contrataram Lionel Messi para comerciais, gastaram milhões. Mas o mundo viu o que estava por trás da cortina. O Citizen Lab provou que a Tencent censura e monitora usuários fora da China. Se você mandar uma mensagem sobre a Praça da Paz Celestial em um grupo privado em Nova York, ela pode simplesmente não chegar. Invisivelmente deletada. Ninguém no Ocidente quer um aplicativo que reporta diretamente a Pequim. A conveniência não vale a liberdade. Além disso, o WeChat é feito sob medida para a China. Para funcionar aqui, precisaria de uma infraestrutura que não existe. E a Tencent, pragmaticamente, preferiu dobrar a aposta em seu mercado cativo de 1,4 bilhão de pessoas do que lutar guerras perdidas no exterior. Parecia que as empresas de tecnologia chinesas estavam destinadas a ficar presas dentro da Grande Muralha. Mas então surgiu uma exceção. Um aplicativo que quebrou as regras, cruzou as fronteiras e viciou o mundo inteiro. O TikTok. E isso nos leva à batalha mais fascinante que a Tencent já enfrentou. Na China, a regra de ouro do capitalismo de Estado é simples. Cresça até certo ponto e escolha seu suzerano. Baidu, Alibaba ou Tencent. Você se ajoelha para um dos três ou é esmagado.
Mas houve uma exceção. Um rebelde que recusou o beijo do anel. A ByteDance, mãe do TikTok. No Ocidente, Facebook e Google dormiram no volante. Eles viram o TikTok como um brinquedo. Permitiram que ele anunciasse em suas plataformas, roubando usuários bem debaixo de seus narizes. Quando acordaram, o vício em vídeos curtos já era uma pandemia global. A Tencent, no entanto, não dorme. Pony Ma viu a ameaça imediatamente e ele reagiu com a brutalidade habitual. Primeiro, a cópia. A Tencent montou um exército de engenheiros para clonar o TikTok dentro do WeChat. Depois, o bloqueio. Eles baniram anúncios do TikTok, bloquearam links. Se você tentasse mencionar o rival no WeChat, a mensagem sumia no éter. Quando Elon Musk bloqueou links de concorrentes no Twitter por um dia, o mundo gritou. Na China, isso é apenas terça-feira. É assim que os impérios são mantidos, sufocando o bebê no berço. Mas, pela primeira vez na história da Tencent, a tática falhou. O TikTok tinha uma arma secreta, o algoritmo, uma inteligência artificial tão precisa, tão viciante, que conhecia seus desejos antes de você. Uma vez que o usuário estava preso nesse ciclo de dopamina perfeitamente calibrado, a cópia da Tencent parecia burra, lenta, desinteressante. A vantagem do pioneiro, combinada com a IA superior, tornou o TikTok imune ao veneno da Tencent. A tensão transbordou para o público. Jiang Ming, fundador da ByteDance, postou um print celebrando o TikTok como o app número 1 do mundo e acusou a Tencent de plágio e bloqueio desleal. Pony Ma, saindo de seu silêncio habitual, respondeu secamente. Abre aspas. Suas palavras podem ser consideradas calúnia. Fecha aspas. Dois titãs reservados trocando farpas em público, a China parou para assistir. Mas no fundo, Pony Ma estava sangrando. Ver o TikTok conquistar o mundo, algo que o WeChat nunca conseguiu, foi um golpe no ego do imperador. Mas espere, se o WeChat e o QQ são prisioneiros da China e o TikTok venceu a guerra global da atenção, por que eu disse no início que a Tencent é um polvo com tentáculos em todo o planeta? Por que eles são considerados uma das empresas mais influentes da Terra? A resposta não está nos aplicativos que você vê, está no dinheiro que você não vê. Pony Ma convocou uma reunião secreta com seus generais. Ele tinha um novo plano. Se não podiam conquistar o mundo com seus produtos, eles o comprariam. É hora de olhar para a estratégia final de dominação mundial. Pony Ma convocou seus generais para uma reunião secreta. Eles a chamaram de a Conferência dos Deuses. O objetivo não era discutir o próximo trimestre. Era desenhar o mapa da dominação mundial. A conclusão foi brutalmente simples. A Tencent tinha duas armas que ninguém mais tinha: tráfego infinito e dinheiro infinito. O plano de batalha foi traçado em 3 etapas. Primeiro, atrair empresas para dentro do WeChat, transformá-las em mini-programas. Segundo, usar os dados de vigilância para ver quem estava ganhando dinheiro. A Tencent não precisava adivinhar. Eles viam cada transação, cada clique. Terceiro, investir nos vencedores e manipular o tráfego a favor deles. É o capitalismo de cassino. Mas a Tencent é a dona da casa. E a casa sempre ganha. Eles investiram no Didi, o Uber chinês. De repente, o Didi apareceu com destaque no WeChat. O concorrente morreu de fome. Eles investiram no JD.com. De repente, o JD estava na tela de 1 bilhão de pessoas. O Alibaba sentiu o golpe. Mas a China ficou pequena. O Leviatã precisava diversificar. Se todo o seu império estivesse em solo chinês, eles estariam à mercê total do partido. Então, o dinheiro começou a fluir para fora. A Tencent comprou pedaços da Tesla, do Reddit, do Discord. Eles não precisam comprar a empresa inteira. Eles compram influência. Eles compram acesso aos dados. E, silenciosamente, compram a capacidade de moldar a cultura ocidental. Lembram do técnico da NBA pedindo desculpas à China? Isso não foi acidente. Foi o retorno sobre o investimento. Mas a joia da coroa é o mundo dos games. Em 2021, essa indústria gerou 176 bilhões de dólares, 5 vezes mais que Hollywood. E a Tencent é o chefão final. Eles tentaram fazer seus próprios jogos, claro. Honor of Kings é tão popular na China que existe um mercado negro de pilotos para subir o ranking de contas, porque seu status no jogo afeta seu status social real. Mas, novamente,
A inovação interna era limitada pela propaganda estatal. Então, eles voltaram à estratégia de sempre: comprar quem sabe fazer. League of Legends compraram a Riot Games inteira. Fortnite compraram 40% da Epic Games. Clash of Clans, PUBG, Call of Duty Mobile. A lista é interminável. Eles até têm uma fatia da Unreal Engine, a ferramenta que constrói a realidade virtual moderna. E, com a propriedade, veio a ganância. Jogadores notaram que, após a aquisição pela Tencent, os jogos ficaram mais caros, mais microtransações, mais pague para ganhar. A filosofia de monetização agressiva da China infectou o mundo. A traição também é parte do jogo. A Riot Games se recusou a fazer uma versão mobile de League of Legends. A Tencent sorriu, disse ok e, pelas costas, criou Honor of Kings, uma cópia descarada usando a propriedade intelectual da Riot Games. E ainda usaram jogadores profissionais de LoL para promover a cópia. Em 2017, a Tencent ultrapassou o Facebook em valor de mercado. Tornou-se a quinta maior empresa do mundo. Eles monetizam tudo. Inserem outdoors digitais em filmes antigos em sua plataforma de streaming, lucram com a nuvem. E quando a pandemia trancou o mundo em casa, a Tencent lucrou 35 bilhões de dólares em um ano. Pareciam invencíveis, um império de $1 trilhão. Mas, em 2020, o vento mudou. Donald Trump ameaçou banir o WeChat. O mundo começou a acordar para o risco de segurança nacional. Investigações começaram. Pony Man não se preocupou muito. Seus investimentos minoritários no Reddit e Discord o protegiam. O governo americano não baniria o Reddit. Ele achou que estava seguro, desde que mantivesse o Partido Comunista feliz. Ele estava errado. Pony Man lutou contra a Microsoft, lutou contra a Shihu, lutou contra o governo americano. Mas há um inimigo que você não pode vencer. Um inimigo que pode apagar você da história com uma canetada. O pesadelo de Pony Ma estava prestes a começar, e ele vestia a bandeira vermelha. Em 2018, o vento mudou. Não foi uma brisa, foi um furacão. De repente, sem aviso, os reguladores chineses pararam de aprovar novos jogos. O Partido Comunista decidiu que os videogames eram ópio espiritual. Eles disseram que as crianças estavam viciadas, que a violência era excessiva. A ordem veio de cima. Crianças menores de 18 anos só poderiam jogar 3 horas por semana. Para Tencent, isso foi um ataque cardíaco financeiro. As ações despencaram. Pela primeira vez em uma década, o lucro caiu. O modelo de negócios baseado em vício digital estava sendo estrangulado pelo Estado. A Tencent, sempre pragmática, dobrou os joelhos. Eles introduziram reconhecimento facial para garantir que crianças não jogassem escondidas. Usaram bancos de dados da polícia para verificar identidades. O grande irmão agora era o porteiro do seu videogame. Eles castraram seus próprios produtos. PUBG, o jogo de tiro onde 100 pessoas se matam até sobrar um, foi banido. Em seu lugar, surgiu Game for Peace. A violência sumiu. O sangue virou um líquido verde alienígena. Quando você atira em alguém, o personagem não morre. Ele acena tchau e desaparece. O jogo foi entupido de slogans nacionalistas. Deixou de ser entretenimento e virou uma máquina de propaganda. A Tencent aprendeu a lição mais dura da China. Não importa quão rico você seja. Você é apenas um inquilino no terreno do partido. Mas o pior estava por vir. Outubro de 2020, Jack Ma, o extravagante fundador do Alibaba e rival de Pony Ma, cometeu suicídio corporativo. Em um discurso, ele criticou os bancos estatais chineses. Dias depois, o IPO de sua empresa, o Ant Group, foi cancelado por ordem direta do presidente. Jack Ma desapareceu. Exilado? Preso? Morto? Ninguém sabia. Pony Ma deve ter pensado que venceu. Seu rival estava destruído. Mas ele não entendeu que Jack Ma foi apenas o primeiro dominó. Em 2021, o martelo caiu sobre todos. A Tencent recebeu multas bilionárias por monopólio.
O partido que, por anos, deixou as Big Techs correrem soltas, agora puxava a coleira com força total. A prosperidade comum virou o novo mantra. A desigualdade criada pela tecnologia era um risco para a estabilidade do regime. E mais importante, o acúmulo de dados privados nas mãos de empresas privadas era um risco de segurança nacional. O partido queria os dados, mas não queria intermediários poderosos. O valor de mercado das empresas de tecnologia chinesas derreteu. 1,5 trilhão de dólares evaporaram. A Tencent perdeu 500 bilhões de dólares. Mais da metade de seu valor. Pony Ma estava confuso. Ao contrário de Jack Ma, ele sempre foi obediente, sempre cooperou, sempre censurou. Por que ele estava sendo punido? Talvez porque a Tencent, inadvertidamente, deu voz ao povo. Durante os protestos contra a política de zero Covid, o WeChat foi usado para organizar a dissidência. Mesmo com exércitos de censores, controlar 1,4 bilhão de pessoas é impossível. O partido viu que a ferramenta de controle da Tencent também podia ser uma ferramenta de revolução. Ou talvez fosse mais simples. O partido usou a Tencent para construir a infraestrutura, para vigiar o povo, para investir no exterior. A missão estava cumprida. Agora, era hora de lembrar quem manda. Nenhum bilionário está acima do partido. Nenhuma empresa é maior que o Estado. Pony Ma entendeu o recado. Ele começou a faltar a eventos, parou de aparecer em público. Até na festa anual da própria empresa, ele foi uma ausência notada. O império estava encolhendo. O rei estava se escondendo. E a pergunta que ecoava nos corredores vazios de Shenzhen era: o que acontece quando o monstro que você cria se volta contra você? Antes de olharmos para o abismo do futuro, vamos rebobinar a fita. A história da Tencent é um manual de conquista. Eles começaram roubando. Clonaram o WeChat, adaptaram para a China e dominaram os computadores. Quando o mundo mudou para o celular, eles canibalizaram a si mesmos para criar o WeChat, o aplicativo que engoliu a internet chinesa. A estratégia era simples: copiar, esmagar ou comprar. Se você era uma ameaça, eles te clonavam e usavam seu tráfego infinito para te sufocar. Se você resistisse, eles te compravam. E assim, construíram um ecossistema onde era impossível existir fora dele. Mas o segredo sujo do sucesso não foi apenas genialidade nos negócios. Foi a simbiose com o Estado. A Tencent cresceu porque serviu como os olhos e ouvidos do Partido Comunista. Vigilância em troca de monopólio. Quando o mundo ocidental rejeitou essa vigilância, a Tencent mudou de tática. Eles se tornaram um fundo de investimento fantasma, comprando pedaços da Riot, Epic, Reddit, Discord, Tesla. Eles se infiltraram na infraestrutura cultural do planeta. Mas então, o monstro ficou grande demais. A China puxou a coleira. Multas, regulamentações, humilhação pública. O valor da empresa derreteu. E agora? O que resta para o gigante ferido? As rachaduras estão visíveis. Demissões em massa. Pony Ma, o líder calmo, explodindo em reuniões, chamando seus funcionários de preguiçosos, exigindo sangue e suor, o desespero de quem vê o teto desabando. Mas não se engane, a Tencent não vai morrer. Ela é grande demais para falir e útil demais para ser descartada. Ela ainda vale centenas de bilhões. O WeChat ainda é o oxigênio da China. Em setembro de 2022, um sinal de vida. O governo aprovou um novo jogo da Tencent pela primeira vez em 15 meses. O nome? Health Defense, um jogo sobre saúde pública, feito sob medida para agradar os burocratas de Pequim. Essa é a nova realidade. A submissão total. A Tencent investiu no filme Top Gun, Maverick, mas retirou o dinheiro com medo de que o tema pró-americano irritasse o partido. Eles lançaram um jogo chamado Aplauda Xi Jinping, onde o único objetivo é aplaudir o presidente.
A Tencent deixou de ser uma empresa de tecnologia para se tornar um braço de propaganda corporativa. Eles não têm escolha. É aplaudir ou desaparecer. E o futuro? Pony Ma sempre foi um visionário. Ele viu o desktop, viu o mobile. Agora, todos olham para o metaverso. A Tencent, com seu domínio em games e mundos virtuais, estaria melhor posicionada que o Facebook para construir essa nova realidade. Mas há um problema. O Partido Comunista não quer um metaverso que não possa controlar. Um mundo virtual descentralizado é um pesadelo para um regime autoritário. As asas da Tencent foram cortadas antes mesmo de ela tentar voar. A história da Tencent é uma lição brutal sobre poder. Eles aprenderam as regras do jogo e jogaram melhor que ninguém. Transformaram uma cópia barata em um império global. Mas esqueceram a regra mais importante. No final, a casa sempre ganha. E a casa é o partido. Eles sobreviverão? Sim, mas não como conquistadores. Como servos? O povo ainda tem seus tentáculos em todo lugar. Mas agora, há uma corrente em cada um deles. Obrigado por mergulhar nessa escuridão comigo. Se você quer entender como o outro lado do mundo joga esse jogo sujo, clique no vídeo que está na sua tela agora. Vamos dissecar outro gigante. Eu sou o Capital Sombrio. E lembre-se, na guerra corporativa, a verdade é a primeira vítima. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Toda sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal.